Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda e eu sou professora do Cursinho Popular de São Luís. E eu vou estar aqui com vocês durante um tempo para a gente conversar sobre literatura. Primeiro, eu já quero pedir desculpas se tiver algum barulho de fundo, que é um pouco difícil de controlar. Talvez passe um carro, um vizinho faz barulho, mas eu espero que vai dar tudo certo. Bom, na aula de hoje vai ser uma aula bem introdutória e a gente vai falar um pouco sobre o que é literatura, o que são os gêneros literários e aí a gente vai falar sobre os gêneros literários em si, tá bom? Antes de tudo, da gente falar sobre o que são os gêneros literários e começar a conhecer eles, a gente tem que ter uma noção básica do que é literatura. Então, o que é literatura? Literatura é a arte das palavras. Literatura é se expressar e transmitir sentimentos a partir da palavra, usando as palavras como arte. E a gente não tem como definir um conceito fechado de o que é literatura e o que não é literatura, porque esse conceito é constantemente uma mudança, ele vive mudando, ele vive se reinventando, se alterando. O que acontece? Vamos pegar um exemplo. No início, a literatura, tudo que era considerado literatura eram só aqueles textos coloquiais, formais, produzidos pela elite. E com o passar do tempo, essas noções foram mudando, a ponto de que a primeira literatura que a gente chama de brasileira é uma carta, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi quando Pero Vaz chegou aqui, né, invadiu o Brasil e foi contar e relatar para o rei de Portugal o que tinha aqui. Então acabou que uma carta se tornou literatura. Então não tem como a gente fechar esse conceito de isso é um texto literário e isso não é um texto literário, porque é constantemente mudança. Por quê, gente? Porque quem produz os textos literários é a gente. E a gente constantemente muda, a gente constantemente se reinventa, a gente como ser humano. Então não tem como a literatura ser imutável dentro desse viés, tá bom? Bom, gente, e o que são gêneros literários? Gêneros literários são um grupo de textos que vão se enquadrar em alguma categoria pelas suas características que são parecidas ou iguais. Por exemplo, a gente vai ter um gênero literário X, porque tais textos têm várias características que são iguais ou parecidas e elas se enquadram junto dentro desse gênero. E aí a gente vai ter um gênero Y pelo mesmo motivo, que vão ser outras características que são parecidas ou que são iguais e se enquadram dentro dessa categoria. E aí a gente tem essa diferenciação de vários gêneros literários. Bom, e aí hoje a gente vai falar sobre os gêneros literários clássicos e os gêneros literários modernos, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, são 3 gêneros literários clássicos que a gente tem. Todos eles tiveram seu início lá na Grécia Antiga e por isso que a gente chama eles de gêneros literários clássicos. E o que acontece? O primeiro que a gente vai falar é o gênero literário lírico. E por que ele tem esse nome? Porque o gênero lírico ele era acompanhado por instrumentos musicais muito comuns na Grécia Antiga. Um bom exemplo é a lira, que foi criada lá, que nasceu lá, e aí por isso a gente tem esse nome, que é gênero lírico. E o gênero lírico, ele é sempre muito musical, é acompanhado por instrumentos, e ele tende a que o autor, a voz narrativa, a voz poética, ela fale e cante sobre um ponto de vista muito particular da existência daquele autor, daquele narrador. E uma das maiores poetas do gênero lírico é a Safo de Lesbos. Ela foi muito reconhecida pelos seus poemas líricos e eu vou ler um pedacinho de um trechinho de um dos poemas dela para vocês, tá? O amor agita meu espírito como se fosse o vendaval a desabar sobre os carvalhos. Então era alguma coisa muito profunda, era muito sentimental, era algo assim que ela escreveu em algum momento que era uma visão muito particular dela, era algo que aquela voz poética estava sentindo naquele momento e era um ponto de vista só daquela voz, não tinha outras interferências. E aí é que a gente fala que tem essa visão muito particular da existência.
porque é a visão de alguém, é a visão de algo, sobre algo ou sobre alguém, sobre alguma situação, tá bom? Bom, gente, só que o gênero lírico não acaba aqui, porque ele tem subgêneros dentro da própria categoria, que foram surgindo, que foram sendo criados. E aí a gente vai pincelar um pouco sobre eles também. O primeiro gênero que a gente tem é a poesia. Sim, essa poesia que a gente conhece hoje em dia foi criada lá na Grécia Antiga também e é considerada um gênero lírico. E quais que são as principais características da poesia? É a harmonização das palavras, a musicalidade e o ritmo. Então, muitas vezes, quando a gente pega uma poesia e tem as rimas e às vezes um ritmo, é porque inicialmente ela foi criada para acompanhar instrumentos, né? Então, essa musicalidade que a gente vê muito nas poesias vem daí. E a harmonização das palavras, para que tudo fique harmonioso e transmita algo, era um cuidado muito grande para que aquele texto conseguisse transmitir o que ele se propunha, né? E aí a gente tem um soneto. O soneto, diferente da poesia, para ser um soneto, não é o conteúdo dele que importa, e sim a forma. Claro que o soneto tem um conteúdo que importa, mas para ele ser um soneto, é a forma dele que importa. Então, o que é um soneto? É uma poesia que é composta por 2 quartetos e 2 tercetos. Tá, mas o que são quartetos e o que são tercetos? Um quarteto é uma estrofe com 4 versos. Então, 4 versos, um quarteto. E um terceto é uma estrofe com 3 versos. E aí a gente pode pegar um bom exemplo, que é o Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes. E se você pega ele para ler, eu vou deixar ele e vários outros escritas que eu citar, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês leiam e consigam experienciar melhor aquilo que eu tô falando aqui. E nesse poema do Vinícius de Moraes, nesse soneto, são 2 quartetos, então aqui 4 versos, e depois 2 tercetos, 3 versos, 3 versos. Então é essa forma que vai definir se é um soneto ou se não é um soneto, tá bom? Bom, depois do soneto, a gente tem a ode. E o que é a ode? É uma composição que é sobre algo que é muito sublime para o autor, para quem compôs aquilo. E é uma obra muito, muito, muito musical, porque ela era feita para acompanhar instrumentos, como eu já disse aqui anteriormente. E ela era sempre escrita para algo que era sublime, especial e muito importante para quem estava escrevendo. E a gente também tem a sátira. E a sátira era basicamente uma zombação sobre alguma situação de uma forma ácida. E era cantada também, e era para ter um cunho humorístico mesmo. E aí a gente tem o hino. E o que é o hino? O hino geralmente era composto para louvar alguma coisa grandiosa para o autor. E geralmente eram figuras divinas. Também era muito musical. E aí a gente pode ter um exemplo que vive até hoje entre a gente. Por exemplo, a igreja evangélica, as músicas que são compostas e cantadas dentro da igreja para louvar a Deus são chamadas de hinos. Então, até esse pedaço de uma história da religião que a gente tem hoje em dia, que é uma religião muito comum, também veio daí, sabe? Então o hino é isso, é você louvar alguma entidade, algum ser que é divino para você. E aí a gente tem um haikai. Aí sabe como a gente conhece a fábula, de que são histórias fantasiosas, que no final tem alguma moral ou alguma lição para dar pra gente? Então, o haikai, que é outro subgênero do gênero lírico, são poemas japoneses que têm esse intuito. Ou seja, eles vão desenvolvendo a narrativa dentro do próprio poema para que no final você tenha alguma lição daquilo e você aprenda alguma coisa com aquilo. Tem alguma lição de moral por trás para ensinar. Bom, gente, por último, a gente tem o subgênero que é a novela. Mas não é essa do Valser Carrasco que a gente costuma assistir 8 da noite. Bom, as novelas, elas têm
esse nome, essa diferenciação do romance, porque apesar de serem muito parecidas com romance, elas têm algumas características diferentes. Bom, a novela, ela é uma história mais sucinta do que o romance, ela é mais curta. E ela ocorre em tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É um tempo que é demarcado pelo calendário ou por um relógio. É aquele tempo, aquela noção de tempo que a gente tem. Ou seja, é uma linha contínua, é aquilo que a gente conhece de tempo. E a novela, ela costuma ter mais personagens, porque o narrador, ele tem mais liberdade de inserir ou retirar personagens. Então, tem um fluxo muito grande de personagens de ir e vir dentro da novela. E outro detalhe é que a novela pode acontecer várias histórias simultaneamente. São várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. E também a novela tem uma narrativa um pouco mais acelerada do que o romance. Ela é um pouco mais rápida para entregar os resultados, até porque ela é uma narrativa mais sucinta, né? Então, do gênero lírico, são só essas coisas, e agora a gente vai passar pro próximo, tá bom? Bom, o segundo gênero que a gente vai ver hoje, clássico, é o gênero épico. Também é chamado de epopeia, tá bom? E lembra como lá no gênero lírico era muito comum que fosse uma visão particular da existência? Então, aqui não vai ser isso. Aqui no gênero épico são histórias cantadas que contam um grande feito do povo. E elas eram muito comuns lá na Grécia Antiga. E aí a gente tem dois exemplos que são muito famosos desse tipo de escrita do gênero épico, que é a Ilíada e a Odisseia, que são ambas declaradas a autoria de Homero. E aí eu também vou deixar aqui embaixo, caso vocês tenham interesse. Também foram escritas lá na Grécia Antiga, então é muito massa dar uma olhada, tá? O gênero dramático. O gênero dramático é o último gênero clássico que a gente vai ver hoje, até porque não tem mais. O gênero dramático ele foi dividido por Aristóteles, sim, Aristóteles, em duas subcategorias, que é a tragédia e a comédia. Por quê? Porque o gênero dramático ele era escrito para ser encenado, ele era para se tornar uma peça de teatro. E aí ele era subdividido nessas duas categorias, que poderia ser uma história de tragédia, que o nome mesmo diz, alguma tragédia acontece, é uma história mais complicada, com vários conflitos e tristezas e coisas ruins acontecendo. E tinha essa perspectiva já, e tinha essa pressuposição do que seria a tragédia. E a comédia já tinha mais um cunho humorístico, era mais pra rir, pra ter esse efeito cômico mesmo. E aí ela foi subdividida nessas duas categorias. E aí eu vou olhar aqui na minha cola o nome de uma das peças bem famosas, que é... uma das peças mais famosas da Grécia Antiga é Édipo Rei, de Sófocles. E eu também vou ver se eu consigo achar e deixar aqui embaixo pra vocês na descrição, tá bom? Bom, meu povo, com o tempo foram surgindo novos gêneros literários, foram surgindo novos tipos de escritas, pelaquela mesma coisa que eu falei pra vocês no início do vídeo. Porque as pessoas mudam, e como as pessoas mudam, aquilo que elas produzem também muda. E aí a gente vai entrar nos gêneros literários modernos, que é os que a gente é mais familiarizado hoje em dia. Tá bom? Bom, primeiro a gente vai ter o conto, que é uma narrativa curta e ela tem só um conflito na trama. Ela é mais curta justamente por isso, porque todo o conto é desenvolvido em cima daquele conflito. Toda narrativa vai ter seus traços para chegar naquele conflito e talvez resolver, ou ter uma epifania sobre, e aí por isso ele é menor, porque ele só foca naquele conflito. Depois a gente tem a crônica, que são textos narrativos reflexivos sobre a sociedade em si que a gente vive. Então a crônica, ela tem esse quê a mais de realidade que a gente consegue se conectar, porque são coisas do cotidiano, são coisas da vida da cidade, são coisas da vida
da roça, são esses pequenos fragmentos da realidade que são colocados dentro da literatura e recontados de uma outra forma, de uma forma que te toca, de uma forma que te faz refletir sobre quais são esses problemas que a gente vivencia na nossa realidade. Eu também vou deixar algum aqui embaixo para vocês, tá bom? Bom, gente, e aí a gente tem um poema, que é aqui que vai ter a diferença de que é poema e de que é poesia, que é aquilo que sempre pega a gente. A poesia, então, ela foi criada na Grécia Antiga, ela é considerada um gênero lírico, um subgênero lírico, né, na verdade, perdão. E o poema, ele já é um gênero moderno. E o que o poema é? Ele é uma escrita em versos, alguns com rima, outros sem, porque durante o pós-modernismo, o modernismo, essas narrativas vão mudando. O que é um poema também vai se transformando. E esses versos, eles são geralmente escritos sobre uma visão de si. Alguém falando sobre algo, sobre alguma situação, sobre algum acontecimento, de uma visão particular própria, da sua própria visão. E aí, essa visão da própria existência. E aí eles costumam transmitir muito sentimento, expressar e tentar tocar o outro, o leitor, por meio das palavras. Aí a gente tem um gênero descritivo. Aí você vai me falar, como que um gênero descritivo é literatura? Aí a gente pega a carta de exemplo de Pero Vaz de Caminha, que foi quando ele invadiu o Brasil e foi relatar para o rei de Portugal tudo que tinha aqui. Aí ele descreve a fauna, ele descreve a flora, ele descreve os nativos daqui, quem vivia aqui. E esse texto descritivo também é considerado literatura, porque quando você vai ler a carta de Pero Vaz de Caminha também, tem algumas coisas muito fantasiosas, né? Porque era aquela visão eurocêntrica dos nativos daqui. E tem vários outros exemplos, eu vou ver se eu consigo deixar algum além da carta de Pero Vaz de Caminha para vocês entenderem melhor como que é. Bom, e aí lembra que a gente fala da novela? Então, um gênero moderno é um romance, ele foi criado depois da novela. E ele é mais extenso, ele tem um núcleo de personagens menores e ele tem vários conflitos acontecendo e se desenrolando durante a narrativa. E ele pode ter diversos tipos de tempo, a não ser o cronológico. Foram surgindo outras narrativas que tem, por exemplo, o tempo psicológico, que é do narrador, enquanto aquilo que ele lembra e que pode ser real ou não, e que às vezes a gente não tem um narrador confiável, que é sempre esse ponto de vista, por exemplo, do tempo psicológico, que é um desses que surgiu dentro do romance, dessas narrativas, que não segue aquela linha tênue que a gente tem. Linha tênue não, gente, desculpa. Aquela linha cronológica que a gente tem de isso. Às vezes pode ser uma coisa, começar com o futuro, depois pega o passado, aí depois pega o presente, ou é um tempo mais complicado do que esse que a gente costuma conhecer desse tempo cronológico. E tem vários outros tipos de tempo nas narrativas de romance, mas esse é um que eu consegui lembrar agora para falar para vocês. Bom, e aí por último a gente tem a fábula, que lembra que eu falei do haikai? A fábula também é uma narrativa moderna e ela vem também de inspirações, né, desses gêneros clássicos. Vários dos gêneros modernos que a gente tem são um pouco inspirados nos gêneros clássicos. E a fábula, ela tem essa narrativa fantasiosa. Quase nunca a gente tem um humano, sendo o personagem principal das fábulas. Geralmente são personagens que são objetos inanimados ou animais, e toda a narrativa te leva ao ponto final da história, onde você aprende algo com aquilo, que você vai ter uma lição valiosa, uma lição de moral considerada valiosa por quem escreveu, pelo narrador. E um bom exemplo de fábulas é aquela da lebre e da tartaruga, né? Que uma vai correndo na frente, a tartaruga vai bem devagarzinha, e aí a lebre acha que já ganhou e vai descansar, e aí a tartaruga acaba chegando. E tem toda essa história por trás da moral,
que a gente tem que entender algo sobre, não é só uma história contada, é uma história que quer te ensinar algo. Bom, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Foi uma aula um pouco mais curtinha, mas é porque eu ainda tô me acostumando a dar aula com uma câmera, ainda é um pouco difícil, é complicado, mas eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês, que vocês tenham conseguido entender algo. Espero que eu vá melhorando também e que a gente vá tendo um diálogo melhor daqui pra frente, tá bom? Então, até mais. Beijo!